Pare agora mesmo e pense nisso. Quantas vezes é que a rejeição o prejudicou na sua vida? Quantas portas se fecharam na sua cara? Quantas vezes lhe disseram não? Deixem-me dizer-vos a verdade. A rejeição magoa. Isso é indiscutível. Mas o verdadeiro problema é a forma como reage à rejeição. Se desistir depois de uma rejeição, não pode avançar na vida. Aqueles que continuam a chafurdar na autopiedade ficam para sempre presos a esse não. Mas eu vou mostrar-lhe outra maneira. Existe um método que transformará a rejeição no seu oposto. 10 maneiras de transformar a rejeição em desejo, ação e oportunidade através da psicologia inversa. Sim, ouviu-me bem. A rejeição pode, na verdade, ser um começo. Ela pode tornar possível o aparentemente impossível. Só tem de aprender a olhar para ela da forma correta. Analise a razão por detrás da rejeição, não se zangue por nada. A rejeição é uma das experiências mais difíceis da vida. O seu coração dispara, a sua motivação desvanece-se e começa a sentir-se inútil. Mas é preciso parar e perceber isto. Muitas vezes, a rejeição não tem a ver com o seu valor pessoal, mas sim com a situação em que a outra pessoa se encontra. As pessoas tendem a culpar-se imediatamente quando recebem uma resposta negativa, pensando: sou inadequado, sou incompetente. No entanto, esta forma de pensar pode levar a um impasse mais profundo. É importante avaliar a rejeição tanto emocional como racionalmente. A pessoa que o rejeitou para um emprego pode ter encontrado alguém mais adequado. E a pessoa que o rejeitou num contexto romântico pode tê-lo feito devido a complicações e receios na sua própria vida. Por outras palavras, muitas vezes a rejeição não tem a ver consigo, mas com os problemas da outra pessoa. Pode ser difícil aceitar este facto, mas é melhor do que desperdiçar a sua energia. Agir com raiva e ressentimento apenas impede o seu próprio progresso. Aprender a analisar as razões por detrás da rejeição torna-o mais maduro e realista. Por exemplo, se um amigo se tornar subitamente distante, tente compreender o que se passa na vida dele em vez de o levar a peito. Talvez ele esteja a debater-se com os seus próprios problemas. Esta tomada de consciência evitará ressentimentos e evitará que se zangue desnecessariamente. Também é importante perguntar a si próprio: por que é que fui rejeitado? Procure respostas construtivas e não acusatórias. Perguntas como: o que é que eu poderia ter feito melhor? E o que é que esta experiência me ensinou? Podem ser muito valiosas para o autoaperfeiçoamento. A rejeição é como um espelho, na medida em que pode ver as suas deficiências e corrigi-las. No entanto, se partir o espelho e fugir da verdade, não haverá oportunidade para mudar. Quando a vida diz não, não é o fim, mas um sinal para encontrar outro caminho. Não perceber isso e ficar amuado e desistir só levará a um fracasso maior. Por isso, não leve a rejeição a peito, compreenda por que é que ela aconteceu e utilize essa raiva para investir em si próprio. Se gerir corretamente a rejeição, esta deixará de ser um obstáculo na sua vida, dar-lhe-á força e contribuirá para o seu crescimento. Não leve o não a peito, não seja agressivo. O não é uma das palavras mais comuns que ouvimos na vida, mas também uma das mais difíceis de aceitar. As pessoas tendem a encarar a rejeição como um ataque ao seu próprio valor. Eles não me quiseram, eu não valho nada, sou inadequado, pensam, muitas vezes abordando a outra parte com raiva e ressentimento. Mas a verdade é esta: o não tem a ver com o seu valor pessoal. É simplesmente a resposta que a outra pessoa pode dar nessa situação específica. Isto não diminui a sua existência ou as suas capacidades. Isto pode ser difícil de compreender, porque por instinto de autopreservação, a natureza humana é muito propensa a tornar-se agressiva e defensiva quando é rejeitada. Mas isso só nos prejudica. Atacar a outra pessoa em vez de tentar perceber por que é que ela disse não, só vai piorar as coisas.
É aqui que entra o poder da psicologia inversa. No momento em que deixa de levar o não para o lado pessoal, dá um passo em direção à liberdade. Não é o facto de alguém dizer não que determina o seu valor, mas sim a sua crença em si próprio. O não fecha uma porta, mas abre outras. O não o impede, guia-o. Por isso, em vez de agir agressivamente em autopreservação quando ouve a palavra não, mantenha a calma e tente compreender a situação. Tente perceber por que é que a pessoa disse não. Talvez o momento seja errado, ou talvez a pessoa tenha outras prioridades, ou não esteja interessada em si, mas sim na sua própria situação. Esta tomada de consciência dar-lhe-á força. Já não ficará na defensiva quando ouvir a palavra não, mas será capaz de pensar estrategicamente. É natural que as pessoas o rejeitem. O que importa é a forma como se protege e segue em frente. O não é um obstáculo, é um teste. No momento em que deixar de levar a rejeição a peito, abrir-se-ão novas oportunidades na sua vida. Lembre-se que quando os outros dizem não, pode dizer sim a si próprio, aos seus valores e aos seus objetivos. Receba o não com suavidade, não com dureza. A verdadeira força está em manter a calma, não na agressividade. A rejeição é uma razão para tentar de novo. Na mente da maioria das pessoas, a rejeição significa desistir e aceitar que algo acabou. Quando uma porta se fecha na sua cara, muitas pessoas deixam de esperar à sua frente ou dão meia volta e vão-se embora. É aqui que começa o maior erro. A rejeição é, na verdade, a razão mais forte para tentar de novo. Se pararmos sempre que a vida nos diz não, nunca conseguiremos nada. A rejeição existe para o fortalecer, não para o impedir. Todos aqueles que alcançaram o sucesso neste mundo têm uma coisa em comum: rejeição. Cair e levantar-se vezes sem conta. A rejeição mostra-nos o que temos de melhorar. Por isso, não desistas. Há uma lição, um aviso e um roteiro escondidos nesse não. A psicologia inversa entra aqui em jogo, dizendo-lhe para não parar só porque foi rejeitado uma vez. Tente mais. O sucesso é a recompensa para aqueles que não desistem. É preciso coragem para tentar, e a rejeição testa essa coragem. Mas não tenha medo de tentar de novo, aconteça o que acontecer. Cada rejeição coloca-o um passo mais perto de alcançar o seu objetivo. Por isso, quando uma porta se fechar, não olhe para trás. Forge o seu próprio caminho e abra novas portas. Deixe que a rejeição seja o início da sua viagem, não o fim. Não tenha medo de cair. Aqueles que não sabem como se levantar são os que perdem. Esta é a verdadeira natureza da vida. Se deixares de tentar, outros tomarão o teu lugar. A rejeição não é, portanto, uma razão para desistir, mas para tentar de novo. Vença os seus medos, acredite em si próprio e continue a tentar. Porque a maior vitória é levantar-se depois de uma derrota. Nunca desista. Transformar a rejeição em motivação. A rejeição é uma das experiências mais desmotivadoras para a maioria das pessoas. É fácil perguntar, por que eu? E começar a sentir-se inútil. No entanto, a rejeição também pode ser uma fonte de motivação. Para isso, é preciso primeiro ver a rejeição de forma objetiva. O momento da rejeição diz-lhe, na verdade, o que tem de fazer. Se aprender a ler estes sinais, a rejeição torna-se um novo começo para si e não o fim. É aqui que entra a psicologia inversa. Pergunte a si próprio: estão a dizer-me que não? Como é que posso virar isso a meu favor? É aqui que reside o segredo da motivação. Em vez de levar a rejeição para o lado pessoal, veja-a como uma oportunidade para se tornar melhor e mais forte. Pense em como um atleta aprende com a derrota, corrige os seus erros e trabalha mais. Pode fazer o mesmo perante a rejeição. Pegue nessa voz zangada e ressentida que tem dentro de si e transforme-a em ambição. Em vez de pensar, eles não me quiseram, não sou suficientemente bom, pense, eles não me quiseram, tenho de ser melhor.
Esta mudança de mentalidade vai elevá-lo acima da mediocridade e levá-lo ao topo. O momento da rejeição é, na verdade, o momento em que testa o seu próprio potencial. Este teste é a fonte da sua motivação. Deixe que os opositores digam não. Diga sim e continue. Não desperdice a sua energia com ressentimento e raiva. Invista-a no seu autoaperfeiçoamento. O verdadeiro sucesso vem para aqueles que conseguem enfrentar a rejeição. Transforme a rejeição em motivação. Não lute contra ela. Dance com ela. Cada não é um teste concebido para o tornar mais forte. É suficientemente forte para passar este teste. O poder da psicologia inversa. Não diga não a outra pessoa e aumente o seu próprio desejo. Muitas pessoas usam a psicologia inversa na vida sem se aperceberem, e é uma arma poderosa. A psique humana anseia pelo que é proibido ou negado. É aqui que o poder da psicologia inversa entra em ação. Quando dizemos não, não podes fazer isso, ou deixamos clara a nossa vontade, a natureza humana torna o proibido mais atrativo. Isto pode parecer contraintuitivo, mas é simplesmente a forma como o nosso cérebro funciona. Quando a liberdade é restringida, as pessoas resistem à restrição e querem mais. A psicologia inversa baseia-se nesta reação. Por isso, quando a utilizamos conscientemente, podemos transformar a rejeição numa oportunidade. Por exemplo, se alguém lhe pedir algo e lhe disser gentilmente, não, isso não é para si, a pessoa fica mais curiosa e interessada no assunto. A utilização desta estratégia pode ser muito eficaz para influenciar o comportamento das pessoas. No entanto, é preciso ter cuidado ao fazê-lo, pois um não duro e agressivo pode desmotivar completamente a outra pessoa. A chave da psicologia inversa é a subtileza e o equilíbrio. O objetivo não é restringir o livre-arbítrio da outra pessoa, mas sim aumentar o seu desejo. Quando dizemos não, criamos curiosidade e atração na outra pessoa. Isto serve o seu objetivo. Este método funciona muito bem nas relações sociais, nos negócios, no marketing e na vida cotidiana. Desde que não contrarie a natureza humana, pode utilizar a psicologia inversa para transformar a rejeição em vantagem. Dizer não de uma forma subtil e estratégica, em vez de o fazer sem rodeios, aumenta o interesse e o entusiasmo das pessoas. Por sua vez, os seus próprios desejos tornam-se mais fortes. A psicologia inversa torna-o mais eficaz e decisivo, utilizando o equilíbrio de poder mútuo. Quando utilizada corretamente, o medo da rejeição é substituído pela ambição de ter sucesso. Não tenhas medo da rejeição. Quem teme, perde. O medo da rejeição é uma das emoções humanas mais naturais. No entanto, o medo pode imobilizá-lo e retê-lo. Se tiver medo, não tentará coisas novas nem correrá riscos e permanecerá fechado à inovação. Lembre-se de que é a pessoa que tem medo que perde. Este medo é o maior obstáculo para aqueles que querem ter sucesso na vida. Enquanto tiver medo da rejeição, continuará a perder oportunidades. No entanto, a rejeição não é algo que deva ser temido. É algo que deve ser ultrapassado. A maioria das pessoas não consegue agir porque tem medo da rejeição e pensa, e se eu receber uma resposta negativa? Mas as reações negativas fazem parte da vida, e enfrentá-las torna-nos mais fortes. Aqueles que não agem porque têm medo da rejeição nunca alcançarão grandes feitos. As grandes realizações requerem grande coragem. Enquanto tiver medo, permanecerá na sua zona de conforto, e nada mudará se não sair dela. Para ultrapassar o seu medo da rejeição, tem de o enfrentar primeiro. Não deixe que o medo o impeça. Com cada rejeição, põe-se à prova e torna-se mais forte. Se uma porta se fechar, milhares de outras se abrirão. Mas se quiser que essas portas se abram, primeiro tem de ultrapassar o seu medo. É por isso que eu digo, não tenhas medo da rejeição. Quem tem medo, perde. Quem tem medo,
Não consegue ver as oportunidades que a vida lhe oferece, nem consegue agir. As pessoas corajosas superam os seus medos, aprendem com os seus fracassos e seguem em frente. Esta é a verdadeira regra da vida. Se quer ser bem-sucedido, tem de deixar de lado o medo da rejeição. O medo acorrenta-o. A liberdade começa com a tentativa. Não tenhas medo de cair, teme não tentar, porque a maior perda é não tentar de todo. Os medrosos perdem, mas os corajosos ganham. Qual será o seu caso? Aprenda com as experiências negativas, melhore-se a si próprio. A vida nem sempre corre como queremos. Por vezes, temos experiências negativas, somos rejeitados ou fracassamos. É nestas alturas que muitas pessoas desistem, se culpam e até se retraem. No entanto, o verdadeiro poder está em aprender com as experiências negativas. A negatividade existe para o fortalecer, não para o destruir. Cada rejeição e cada fracasso são, na verdade, uma oportunidade. Fazem-nos ver onde erramos e ajudam-nos a melhorar. A autocura engloba o crescimento físico, mental, emocional e espiritual. Este processo pode ser difícil e doloroso, mas a verdadeira vitória está em não desistir, mas em perseverar. Enquanto aprende com as experiências negativas, é também importante aprender a gerir as suas emoções. Sentimentos de ressentimento, raiva e decepção são naturais, mas é preciso controlá-los. Caso contrário, se as suas emoções se apoderarem de si, o seu processo de desenvolvimento será interrompido. Ao curar-se, é importante aceitar os seus erros e assumir a responsabilidade por eles. Não se trata de se culpar, mas de tomar conta de si próprio. É assim que começa a verdadeira mudança. É aqui que entra a psicologia inversa, ver as experiências negativas como degraus e não como obstáculos. Aqueles que sobem estes degraus merecem mais o sucesso. Seja paciente enquanto se cura. Não espere resultados rápidos, porque a verdadeira transformação leva tempo. Mas lembre-se, cada passo torna-o mais forte. Não se deixe desencorajar pela negatividade. Aceite-a e aprenda com ela. Cure-se e siga em frente. São as lições que aprendemos com as experiências negativas que nos tornam mais fortes neste mundo. É por isso que a rejeição ou o fracasso são uma oportunidade para ter sucesso, não para desistir. Melhore-se e torne-se uma versão melhor de si, porque tu vales a pena. Perseverar, agarrar-se a si próprio, não desistir. A persistência é a maior força da vida. Aqueles que desistem facilmente e não perseguem os seus sonhos são sempre deixados para trás. Mas tu tens de ser diferente. Persevera. Por vezes, a vida apresenta-lhe 1000 dificuldades, rejeita-o 1000 vezes e diz-lhe não na cara. Mas vê a oportunidade por detrás desses nãos e aguenta, porque desistir é a opção mais fácil, mas a pior. Quanto mais pessoas desistirem, mais pequenas se tornam e menos poder têm. Mas aqueles que persistem e lutam arduamente acabam por alcançar o sucesso. O maior obstáculo neste caminho é muitas vezes o próprio. Os seus próprios medos e dúvidas tentarão impedi-lo. Ultrapasse-os, agarrando-se a si próprio e persistindo. És valioso e talentoso, por isso não desista. Acredite em si próprio, porque essa crença irá sustentá-lo. Perseverança significa não só resistir, mas também renovar-se. Torne-se mais forte com cada fracasso e mais determinado com cada rejeição. Desistir é fácil, mas não se cresce. A teimosia é difícil, mas é aí que começa a verdadeira mudança. Se há algo que realmente quer, faça o que for preciso para o conseguir. Não deixes que os obstáculos te desencorajem. Todos os desafios testam a sua verdadeira força. Persevera, acredita em ti e nunca desistas. Este mundo pertence àqueles que nunca desistem. És suficientemente forte para ocupar o teu lugar nele. Lembra-te que, mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre algo a que te podes agarrar. Esse ramo é a sua fé e a sua força de vontade.
Agarre-se a ele com firmeza e continue a avançar. Nunca desista ou ceda. Levar a rejeição social para o lado pessoal, quebrar o molde. A rejeição social é uma das experiências mais dolorosas da vida. Quando se ouvem palavras como és inadequado ou não pertences a este grupo de amigos, colegas, família ou da comunidade em geral, é muito fácil retrair-se imediatamente e sentir-se inútil. No entanto, se parar por aqui, ficará preso a estes padrões. Levar a rejeição social a peito é a pior coisa que se pode fazer. Isto porque as pessoas que o rejeitam estão normalmente a refletir os seus próprios medos e inadequações. Se ficar preso nos seus moldes, o seu desenvolvimento irá parar e o seu crescimento será atrofiado. Por isso, em primeiro lugar, tem de compreender que a rejeição não é pessoal. Os estereótipos sociais, os limites impostos pela sociedade e os preconceitos muitas vezes não são reais. Cabe-lhe a si libertar-se deles. Deve pensar fora da caixa e não ligar a sua autoestima à aprovação dos outros. Seja você mesmo e seja livre, porque os moldes sociais só prendem os fracos. Os fortes libertam-se e forjam o seu próprio caminho. Quando fores rejeitado, diz a ti próprio: este não é o meu verdadeiro valor, são apenas os limites deles. Quebrar o molde requer coragem, mas tu tens essa coragem. A rejeição social mostra os limites deles, não os seus. Os limites do mundo deles não são barreiras no seu. Crie a sua própria realidade e saia dos moldes impostos pelos outros. É assim que ganha a sua liberdade. No momento em que deixar de levar a rejeição social a peito, será livre. Já ninguém o pode impedir. Acredite em si próprio e quebre o molde. O verdadeiro poder está em não tornar a sua autoestima dependente dos outros. A maior rejeição é rejeitar-se a si próprio. A maior rejeição que enfrentará na vida não é a rejeição dos outros, mas a autorrejeição. Desvalorizar-se a si próprio, ignorar o seu potencial e estabelecer limites ao que pode alcançar são os maiores obstáculos que o impedem de avançar. Embora as pessoas fiquem chateadas e magoadas quando são rejeitadas pelos outros, a autorrejeição causa uma ferida muito mais profunda. Quando se rejeita a si próprio, torna-se o seu próprio inimigo e mata a sua própria motivação. Quando se rejeita a si próprio, está a bloquear o caminho para o sucesso. O sucesso começa no interior. É preciso acreditar em si próprio em primeiro lugar. No entanto, se silenciarmos essa voz interior e dissermos a nós próprios: não sou capaz ou não sou suficiente, então todas as bênçãos exteriores deixam de fazer sentido. Rejeitar-se a si próprio é trair o seu próprio potencial. Por isso, reconheça essa rejeição e lute contra ela. Conquiste os seus sentimentos de inutilidade, os seus medos e as suas dúvidas. Porque se deixares de te rejeitar a ti próprio, nenhuma rejeição externa te poderá destruir. A sua força interior é a sua maior arma. Aceitar-se e amar-se é o início da verdadeira liberdade. Não tenhas medo da rejeição. Tem medo de te rejeitares a ti próprio. A crença em si próprio é o pilar mais forte que o mantém de pé. Desde que não acredites que não vales nada, nenhum obstáculo externo pode impedir-te. A autorrejeição é a maior rejeição. Quando a ultrapassamos, as portas da vida abrem-se para nós. Tu és valioso e poderoso, e primeiro tens de aceitar isso mesmo. Reconhece o poder que tens dentro de ti e nunca te rejeites a ti próprio. Chega de esperar de mãos cruzadas. Não deixe que a rejeição o assuste. Use a psicologia inversa. Transforme a rejeição em desejo. Quando a vida lhe disser não, aprenda a dizer-lhe sim. Lembre-se, a rejeição pode ser o seu começo, não o seu fim. E se realmente entrar em ação, ninguém o pode impedir. Vemo-nos no próximo vídeo.